E aí, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Olha, o nosso objetivo aqui é ir bem além daquelas manchetes rasas e dos estereótipos que a gente vê o tempo todo, para tentar entender de verdade as nuances do mundo muçulmano. Juntando fatos históricos e alguns estudos bem rigorosos, a gente vai construir um quadro claro sobre como as forças do passado e do presente se misturam para moldar uma das civilizações mais influentes do planeta. Para organizar nossa conversa, a gente dividiu tudo em 4 eixos. 1. Identidade e fundamentos em conflito. 2. A ascensão do islamismo político. 3. Direitos humanos e o outro. E, por fim, pragmatismo versus extremismo no nosso século. Vamos lá? Bom, começando pelo eixo 1. Identidade e fundamentos em conflito. Para a gente ter ideia da escala absurda do que estamos falando, pensa no seguinte número: 1,3 bilhão. É isso mesmo, quase um quinto de toda a humanidade faz parte do mundo muçulmano. E essa população global abrange uma diversidade que é gigantesca. A gente está falando de um mosaico que vai desde as areias da África Ocidental até as ilhas tropicais da Indonésia. Ou seja, não existe um único Islã na prática, mas várias configurações que são profundamente marcadas pelas culturas e histórias de cada local. E olha que interessante, a religião surgiu há mais de 1.400 anos e se espalhou super rápido por 3 continentes. Imagina o choque cultural. Ao longo dos séculos, o Islã encontrou realidades geográficas e povos totalmente diferentes. Isso fatalmente gerou práticas muito diversas, absorvendo traços de civilizações que já estavam por lá e criando a rica arquitetura histórica do que a gente chama de civilização muçulmana. Isso tudo nos leva a um ponto que é absolutamente central. O Islã é uma religião profundamente comunitária. Sabe aquela ideia de uma fé vivida só na solidão do seu quarto? Pois é, aqui o compromisso é totalmente coletivo. A identidade deles é forjada no dia a dia, sabe? Através de rituais compartilhados e dessa busca constante por uma sociedade justa na Terra, que é a grande base social muçulmana. Indo agora para o nosso eixo 2, a ascensão do islamismo político. Isso nos faz tropeçar numa questão que confunde muita gente. Afinal de contas, o que é o fundamentalismo? Se a gente olhar de perto, vai ver que a resposta passa bem longe de ser só um despertar espiritual ou uma saudade ingênua do passado. Na verdade, é um projeto político bem pragmático que nasceu de crises de identidade e falhas dos estados modernos, reagindo diretamente contra essa modernização globalizante e desafiando a ordem internacional. Se a gente traçar uma linha do tempo, fica bem claro como as coisas escalaram. A primeira onda desse fundamentalismo ganhou corpo ali entre o final dos anos 60 e o comecinho dos anos 80. Depois, a revolução no Irã e as tensões no Líbano jogaram os holofotes do mundo inteiro para o movimento. E aí, quando chegamos nos anos 90, com a mistura de repressão estatal e crises sociais profundas, a gente vê uma explosão literal de incidentes violentos numa escala global. Na prática, a gente pode resumir a essência desse projeto político islamista em alguns pilares básicos. Primeiro, a crença inabalável de que Deus tem soberania absoluta sobre qualquer lei humana. Segundo, a busca por esse ideal de Estado Islâmico. Terceiro, a postulação de uma superioridade sobre quem não é muçulmano. E quarto, a aplicação super rígida da Sharia. Tá vendo? O foco deixou de ser só espiritual e virou a politização completa da religião. E aqui tem uma citação do historiador Peter Demand, que sinceramente é genial. Ele fala que o fundamentalismo muçulmano é um produto antimoderno da modernidade. Loucura, né? Mas faz todo sentido. O ponto crucial é que o fundamentalismo usa ferramentas totalmente modernas, tipo a internet, a tecnologia e a comunicação de massa, para combater a própria modernidade. Ele não nasce de quem está isolado, mas sim da enorme frustração com as promessas que a modernização fez e não cumpriu. Chegamos então ao eixo 3, direitos humanos e a questão do outro. Olha só que contraste histórico surpreendente. Lá atrás, durante o auge dos grandes impérios islâmicos, as minorias religiosas gozavam de um nível de tolerância e de autonomia interna que a Europa medieval cristã nem sonhava em ter. Só que hoje a gente vê um cenário praticamente oposto. Vários governos modernos usam o peso da máquina estatal para forçar uma homogeneidade cultural super rígida, o que acaba sufocando aquela pluralidade bacana que existia no passado. Então, sendo bem analítico, o tratamento de quem é considerado o outro, e aqui a gente inclui minorias religiosas e a posição da mulher, continua sendo um dilema crítico. É, sem dúvida, o fator que gera as maiores tensões e que mais visivelmente afasta certas vertentes da sociedade islâmica de hoje dos valores democráticos e dos direitos humanos que conhecemos. Bora para o nosso quarto e último eixo, pragmatismo versus extremismo no século XXI.
Trazendo a discussão para o nosso cenário político atual, as pesquisas revelam um dado que é super interessante. Quando grupos islamistas mainstream conseguem participar do jogo democrático, entrando em governos de coalizão, eles quase sempre mostram um pragmatismo incrível. A necessidade de fazer o país funcionar no dia a dia faz com que eles abram mão de várias pautas ideológicas mais duras em nome da estabilidade política e do desenvolvimento. Para a gente não cair em generalizações, é vital separar as coisas. De um lado, temos uma maioria que atua na base do pragmatismo, usando a persuasão, o diálogo e os acordos dentro do sistema político. Do outro lado, num contraste radical, existe uma minoria revolucionária e extremista que rejeita o Estado Nacional moderno, abraça a violência armada e tem essa glorificação letal. Misturar esses dois grupos no mesmo balaio é um erro analítico gravíssimo. E não dá para ignorar a geopolítica nisso tudo, claro. A gente nota que as posturas fortes contra a hegemonia do Ocidente e a oposição a Israel estão profundamente enraizadas por toda a região. É importante analisar, com bastante neutralidade, que isso reflete a opinião pública local, que é muito ligada a questões históricas de identidade e território. Ou seja, não é uma pauta exclusiva dos movimentos islamistas, é um sentimento muito mais amplo. Só que a responsabilidade por essas relações arranhadas é dividida. Historicamente, o próprio Ocidente construiu o conceito de Oriente como uma projeção artificial, estereotipada e muitas vezes hostil. Isso serviu, não raramente, para justificar lógicas de dominação. Entender esse lado da moeda mostra pra gente que melhorar as relações globais exige, para ontem, a desconstrução de preconceitos dos dois lados. Então, para fechar, a gente se depara com essa baita encruzilhada. Nós vamos continuar alimentando um ciclo sem fim de choque de civilizações, calcado em visões extremistas e estereótipos baratos? Ou a gente vai focar de verdade em justiça, desenvolvimento e democratização? Porque engajar com essa população imensa não é só uma questão de escolha política. É absolutamente essencial se a gente quiser uma coexistência que enriqueça, em vez de destruir o nosso futuro compartilhado. Fica a reflexão.